Boa noite, sejam muito bem-vindos à RS Play TV, canal 524 da Claro Digital. Uma TV diferente, feita por influencers digitais. Já são mais de 1000 influencers divulgando a nossa programação, fazendo recortes importantes dos nossos programas. E aqui, hoje, no Opinião e Debate, nós estaremos falando sobre os principais temas do dia no mundo, no país e aqui no Rio Grande do Sul. Convidados especiais fazem parte do programa de hoje. Ao meu lado, ele, o repórter que está onde a notícia acontece, grande Sérgio Martins, que está sempre na linha de frente e traz notícias sobre os precatórios. Sim, há uma proposta aí do governo estadual para pagamento de precatórios. 3 bi vai ser liberado agora. 3 bi e 300 deve envolver essa negociação. Já estaremos falando sobre isso. Também, doutora Maximília Silva de Paula, ela que preside a Comissão da Mulher Advogada na OAB, falar sobre esse tema importante em termos de direito das mulheres, né? Não só das mulheres advogadas, mas das mulheres em geral, o que faz essa comissão, uma vez que o próprio governo do estado também está anunciando aí a criação de uma delegacia de pronto atendimento às mulheres até o mês de novembro. E também junto conosco, ele que é presidente do Conselho Deliberativo, Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, Dr. João Pedro Lamana Paiva, na nossa entrevista especial aqui no programa. Dr. João Pedro, que agora, acho que no final de semana passado, ou no outro final de semana, no outro, né? No anterior, o retrasado. Então, lançou um livro, né? 160 anos do registro de imóveis, né? Na primeira zona de Porto Alegre, que é onde ele atua, mas fez o lançamento do livro Propriedade e Registro na Era Digital. Muitas novidades que as pessoas não conhecem sobre ainda o registro de imóveis na era digital, ainda aquele formato antigo, né? Muitas vezes não precisa, né, a pessoa se deslocar até o cartório, enfim, direitos e deveres dos cidadãos no que tange a registro de imóveis será a nossa entrevista especial. Mas, nos temas do dia, no mundo, o Brasil, mais uma vez, ocupa as manchetes mundiais em função da taxação dos Estados Unidos, né? O que foi dito pelo presidente Trump, que era 10% as tarifas dos produtos exportados pelo Brasil para o mercado americano. Depois da reunião dos BRICS, onde o Brasil, né, junto com China, com Índia, com Rússia, né, com Irã, né, começa a questionar e questiona e escreve uma carta questionando o porquê que o dólar deve ser a moeda oficial do mundo, questionando, né, e contestando, né, a bombardeio que houve nas instalações nucleares do Irã e toma partido, né, junto com esse grupo de países notadamente anti-americanos, anti-ocidente. Hoje, uma das notícias principais no mundo é que países que importam petróleo da Rússia podem ser taxados em 100%. E é o caso do Brasil. Brasil que nesse momento da história, na geopolítica mundial, prefere ficar ao lado de países que são contra a aliança da OTAN, contra países da Europa, contra os americanos, coisa que nunca houve na história do nosso país. A nossa diplomacia sempre esteve muito longe, aliás, dessas questões geopolíticas. É cautelar, né? É por uma questão de cautela e principalmente por reconhecer o seu tamanho bélico.
O Brasil é um anão bélico perto de qualquer um desses países. Então, quando se faz bravata, né, acontece o que está acontecendo. O Brasil tomou um lado, e esse lado é o lado da esquerda mundial, né, que coloca o Brasil nesse mesmo saco, e não é esse o desejo dos brasileiros, não é essa a característica do nosso país, e isso pode sim ter consequências muito graves para a nossa economia. O vice-presidente Geraldo Alckmin lidera um grupo de empresários, né, para tentar ver como amenizar essas propostas, quem sabe fazer a reciprocidade, vamos taxar os produtos americanos. Ora, é bravata. Nós, para os americanos, nós somos o 16º estado em importância para a colocação dos produtos deles. Eles são o 3º estado em importância para o Brasil. Quem será que tem mais a perder? Então está na hora de deixar essa política de lado, deixe o Itamaraty fazer o seu papel histórico, que sempre foi muito bem feito, não colocando o Brasil nesse pacote, né, que nos faz, na geopolítica, nos colocar um lugar muito mal situados, e isso também nós vamos falar aqui no decorrer do programa. Mas, neste momento, também gostaria de dizer que, enquanto isso acontece, aqui no Brasil segue aquela rusga do pretexto que os americanos deram para a taxação de 50% inicialmente. O pretexto inicialmente é que estavam sendo feitas perseguições a empresas americanas que estavam sendo multadas, né, lá no território americano, e então os americanos tinham que proteger, e também a perseguição, né, entre aspas, o que foi dito na primeira carta do Trump, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E o STF e a Procuradoria-Geral da República dobraram a aposta. Nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República solicitou ao STF a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Sim, uma prisão, uma pena que pode chegar a 43 anos de cadeia, de prisão. Então, assim... E levou a temperatura. É muito, Sérgio, é muita espuma e pouco conteúdo. É muita bravata e pouco olhar para aquilo que são as coisas que realmente interessam para o povo brasileiro. Agora há pouco nós tivemos um ranking de eficiência governamental, né, dos principais países do mundo, e nós ficamos em penúltimo lugar no mundo. O país, o Brasil, na sua gestão governamental, é o segundo pior colocado em eficiência governamental. Ficamos atrás somente da Venezuela. Então, né, quanto mais eficiência governamental, mais dinheiro sobra para o povo. Quanto mais eficiência governamental, menos precisa se fazer bravata, né, para cortinas de fumaça para os verdadeiros problemas do nosso país. Então, nesse momento, nós vamos começar o nosso programa, né, falando desses dois temas mundiais, em que o Brasil está no meio de gaiato aí, porque não tem nem tamanho para estar discutindo esse tipo de assunto, guerras, vejam só guerras, né? E vamos direto aqui a um tema que interessa ao povo gaúcho, principalmente aqueles que têm recurso de precatórios a receber do governo do estado. E não é pouco recurso, são 16 bilhões de reais que o governo do estado deve a, enfim, servidores e tantas outras pessoas que têm esse crédito a receber. E o governador Eduardo Leite anunciou o pagamento, uma negociação que foi encaminhada já através de um edital, que é assim que tem que ser feito. Esse edital vai ser publicado, acho que foi publicado hoje, o Sérgio estava lá já fazendo essa entrevista, está trazendo aqui para nós, onde aquelas pessoas que têm precatórios a receber do governo do estado, especificamente do TJ,
especificamente que já estão lá no TJ, já foi julgado, já foi, enfim, confirmado e já tem uma previsão de recebimento que pode demorar 2, 3, 4, 5 anos, estão na fila e quiserem negociar dando 40% de desconto naquilo que tem para receber, esses terão condição de fazer a negociação, se credenciarem para receber esse ano até o volume de 3 bilhões e 300 mil. O Sérgio estava lá, Sérgio Martins, sempre onde a notícia acontece, e nos traz a reportagem com o governador Eduardo Leite. Isso aqui chama todos os precatoristas, todos aqueles que têm créditos, né, de precatórios junto ao Estado, para, através dos seus advogados, se manifestarem nos processos. Então a gente tem um prazo, que agora se abre a partir do dia 14 de julho e vai até meados de agosto, para que haja essa manifestação de interesse de entrar nessa rodada de conciliação. A partir dessa manifestação se fazem os cálculos, justamente, há um deságio, a gente está chamando as pessoas que têm interesse em receber mais rápido e, em troca de receber mais rápido, há um deságio, né, de até 40% ali do pagamento do precatório. Então essa é a oportunidade que as pessoas precisam utilizar. O Estado tem um estoque constituído ao longo dos sucessivos governos de cerca de 16 bilhões de reais de precatórios. Com os pagamentos que o Estado tem capacidade de fazer por ano, esses pagamentos vão se alongar ao longo de muitos anos ainda pela frente. Mas quem quiser receber mais rápido, com esse desconto, manifeste-se no processo dentro desse período e o Estado vai encaminhar dentro desse aporte que será o maior volume de pagamentos precatórios já feito pelo Estado. Até o final do ano a gente vai liquidar 3 bilhões e 300 milhões de reais em precatórios. Doutora Maximília Silva de Paula, nossa presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB. Essa é uma luta da OAB também, né? Há um bom tempo que a OAB vem trabalhando essa questão dos precatórios, a gente vê muitas vezes gestão da OAB em cima disso. Não deixa de ser também uma vitória para a classe dos advogados que muitos colegas advogados militam, né? Trabalham nessa causa também, né? Sim, muito importante. Nosso presidente, Leonardo Lamacchia, ele atua em várias frentes, inclusive na busca desses precatórios, porque é o nosso trabalho. Muitos advogados e advogadas atuam nessa área e essa negociação facilita o recebimento de honorários por parte dos advogados, além de beneficiar a sociedade. Bom, a senhora trabalha numa causa que não é fácil, né? Nós vimos aqui ao longo esse período, aí, principalmente o segundo período do governador Eduardo Leite, a diminuição da criminalidade no Rio Grande do Sul. Mas, em contrapartida, não houve uma diminuição do feminicídio. Pelo contrário, em alguns meses, se não me engano, foi em abril até, houve até um aumento do feminicídio esse ano. E é uma coisa difícil de ser controlada, porque não é um crime de rua, né? Não é uma coisa, isso acontece dentro de casa, isso, né? Também no mercado de trabalho, né, as mulheres, via de regra, para fazer a mesma coisa que muitos homens fazem, ganham menos, né, tem a sua remuneração aviltada. E a senhora que preside essa comissão, que tem, digamos, a honra, né, e de implantar novos costumes e fazer avançar a legislação nesse sentido, quais são, digamos assim, os principais pontos em que a comissão, né, da mulher advogada trabalha lá na OAB? Muito boa a tua pergunta, muito bem colocado. Nós, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, através do nosso presidente Leonardo Lamacchia, temos várias comissões. São mais de 60 comissões divididas em várias áreas. Eu presido a Comissão da Mulher Advogada, e dentro dessa comissão a gente combate as diferenças de gênero, a desigualdade de gênero. Na nossa Constituição existe o artigo que explicita que todos são iguais perante a lei, todos têm iguais direitos, né? Mas acontece que nós sabemos que as mulheres, ao longo dos anos, elas foram evoluindo, a legislação foi evoluindo, mas ainda temos o problema da desigualdade.
Nesse ano, no feriado de Páscoa, que ficou conhecido dramaticamente pelos 10 feminicídios que tivemos, e é um dado muito alarmante, porque a violência, como disseste, ela vinha numa decrescente e, inclusive, esses feminicídios, esses 10 feminicídios, não se tinha notícia de medida protetiva, então não estavam abrigados pela Maria da Penha, né? Então eram dados que nem a Polícia Civil tinha. Sim. Dessas 10 pessoas que sofreram feminicídio. Então, desculpa. Porque o feminicídio, como falaste, ele não é um crime, não é uma morte de uma pessoa, é um crime executado pelo simples fato de ser uma mulher. Então, o agressor, por motivos variados, comete esse crime normalmente no ambiente doméstico. Variados geralmente é por ciúme e posse, né? Ele acha que a mulher é propriedade dele e aí covardemente comete esse tipo de crime, né? São várias nuances que dão esse crime, mas é uma espécie de direito à propriedade do corpo da mulher e da pessoa da mulher. Bom, mas aí como é que faz, assim? Porque o que a gente vê? Muitas mulheres não denunciam. Bom, algumas porque acham que o cara vai mudar e aquilo ali é passageiro, ele está nervoso, está desempregado, ou bebeu para mais, e aí tem os filhos, então tem isso. Mas também tem uma parte que tem medo de denunciar, aí já não é, digamos, uma complacência, né? Que também essa complacência vem do medo também, de outras coisas, mas tem medo da violência física, porque em alguns casos de feminicídio, as mulheres denunciaram, estiveram lá, prestaram depoimento, né? Foram na polícia, né? E aí o cara foi lá e acabou executando a mulher. E aí as mulheres, algumas não se sentem protegidas pelo sistema que ainda está vigorando aí. Mas não tinha ainda a medida protegida lavrada. Bom, mas o que precisa mais? Agora há pouco teve uma em Alvorada que foi 2, 3 vezes recorreu à polícia, enfim, deu sinais e tal, e demorou para conseguir a medida protetiva por parte do judiciário. Tem alguma coisa que possa acelerar isso, que possa... Agora nós vamos falar aqui sobre cartórios. O cartório tem uma questão que hoje não precisa mais ir lá para tirar uma certidão sobre imóvel, tu faz pela internet e tal. Será que não teria algum mecanismo que pudesse já de início acender uma luz vermelha ali, para que a pessoa tivesse certeza que se ela for lá denunciar, né, fizer o seu papel junto à polícia, ela vai ser protegida daquele malfeitor ali? Será que tem alguma coisa que possa aliviar, dar mais segurança, digamos, para as mulheres denunciantes? Por limitações institucionais, eu posso responder pela OAB. Sim. Mas nós temos conhecimento que todas as instituições, elas fazem vários papéis importantes no combate à violência contra a mulher. E, inclusive, delegacias especializadas, pessoal treinado. Mas acontece que falaste vários elos para chegar à conclusão do que é realmente a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela não é exclusivamente física. Ela começa no abuso psicológico. O agressor faz uma pressão muito grande, ameaçando o risco da vida dela, dos filhos. E tem casos também que o agressor atinge os animais de estimação. Nós tivemos há pouco uma palestra na Comissão da Mulher Advogada. Ele começa a dar sinais, ele vai naquilo que ela gosta, que ela estima. Ao longo dos anos. Existem pesquisas que dizem que até acontecer o feminicídio, podem passar 10 anos, 20 anos. Então, essa mulher, ela vem
num crescente dessa... Sofre um bullying doméstico. É mais que um bullying. É mais né? do que um bullying. É mais agressivo. Não, tem alguns que chegam a matar os filhos, né? A perseguir os filhos, os animais. Mas isso já vai dando sinais, né, doutor? Porque, assim, os índices da violência e dos tipos de violência, foram feitos vários tipos de pesquisa. Tem uma pesquisa mais recente sobre o feminicídio e a violência contra a mulher, que diz o seguinte, que o primeiro item que não faz com que a mulher se livre do agressor, se separe do agressor, é o medo da morte. Então, por medo, ela não denuncia, por medo, ela retira a queixa, por medo, ela se submete a continuar no ambiente com o agressor. Medo de perder a própria vida, medo de perder a vida dos filhos, de parentes, do animal de estimação. Enfim, o medo faz com que ela não consiga sair disso. Mas uma outra pesquisa também diz que ninguém faz a pergunta para o agressor por que ele permanece numa relação doentia, tóxica e perigosa para o bem-estar dele e da família durante mais de 10 anos, agredindo aquela pessoa. Então, nunca se pergunta isso para os agressores. Se pergunta sempre para a mulher, por que ela não sai, por que ela não faz, por que ela não toma consciência, por que ela tem medo, mas não se pergunta por que ele está agindo dessa forma e como combater esse mal que aflige esse homem. Porque para ele também não deve ser uma situação fácil estar nesse... Não estou defendendo o agressor, estou dizendo que não existem políticas que façam com que ele seja menos agressivo. Mas eu vou lhe dizer que eu acho que para o cara é mais cômodo e é mais incômodo para a mulher, porque o cara chega lá, ele assusta, ele impõe o medo, mas ele chega lá, a janta está pronta, a casa está arrumada, né, os filhos estão cuidados, então assim, ele tem quase que uma escrava dentro de casa ali. Então também para o cara, por mais que seja incômodo, mas é um incômodo que tem o conveniente do outro lado, né? E a grande pergunta, né, eu acho que o gap que tem entre as mulheres denunciarem mais é a certeza de que, se denunciarem, serão protegidas. Isso é que me parece que ainda não se conseguiu, né, um ponto que, né, ou se a pena para o agressor é uma pena pequena, ou se o cara ainda fica livre. Olha, eu sinceramente, eu acho que a partir do momento que uma mulher denunciou, aquele cara ele já tem que ficar assim, monitorado, não vai ser, né, ou por tornozeleiro, por pulseira, sei lá o que. Já existe monitoramento. Né, que no nosso estado é precursor, inclusive. Então eu acho que quanto mais... bom, depois, se for o caso dele provar que não era bem assim, que a mulher fez aquilo por vingança, por despeito, porque pode ter isso também, né? Por vingança, por despeito e tal, bom, então aí desmonitora o cara, enfim, aí até, né, vida que segue. Mas, a priori, eu vejo isso assim, eu que sou da fronteira ali de Bagé com o Uruguai. No Uruguai é o seguinte, ó, se a senhora é acusada de um roubo, um crime no Uruguai, a primeira coisa que fazem é levar a senhora para a delegacia. Não interessa se a senhora cometeu ou não cometeu. Aí na delegacia a senhora chama o seu advogado. E ali as coisas vão se esclarecer para tudo, entendeu? Não é aquela coisa assim, não, pois é, olha, ele foi, mas agora tem 15 dias para se manifestar. Claro que direito brasileiro, direito uruguaio são diferentes, mas eu noto que isso aí dá uma... Bom, tem um amigo meu que acusaram, ele tinha lá no Uruguai, ele tem uma propriedade, acusaram ele de que, o vizinho, de que tinha faltado uns bois no campo do vizinho. E que ele tinha vendido um gado dele pro frigorífico. E ele não estava lá. A polícia foi lá na casa dele. Doutor, a polícia foi lá. Só vemos aqui atrás do fulano porque o vizinho declarou que foi daqui. Não, mas como? Aí o encarregado, o capataz lá, pegou a guia dos animais do frigorífico, levou, apresentou, tudo mais tal.
Um dia depois, aparece o gado que faltava no campo do vizinho, estava escondido lá num capão, lá num final. Ele pagou $60 mil de indenização porque movimentou o Estado para fazer isso e fez uma vergonha, né? Causou um dano para o vizinho. Dano moral. Bom, então esse tipo de coisa não tem muito complacência, né? E eu acho que o feminicídio é uma questão que não poderia ter muito complacência. Mas a OAB está aí para isso, dentro, como dizem alguns assim, dentro das 4 linhas da nossa Constituição, para fazer aquilo que é possível. E me diga uma coisa, vocês, as atividades que vocês trabalham em função disso, tem workshops, é só com advogados, tem esclarecimentos à população? Como é que é feito esse trabalho, doutora? Nós instituímos, desde 2022, um programa de apoio à mulher advogada. Se chama PAMA e ele é vinculado à seccional e à comissão da mulher advogada da qual eu presido. Esse programa de apoio à mulher advogada, ele tem vários equipamentos. Todos os equipamentos são pensados dentro da Agenda 2030 da ONU, que é por fim à violência contra as mulheres. Então, aliado a isso, nós temos equipamentos que previnem as mulheres advogadas, porque nós, mulheres advogadas, também somos vítimas de violência doméstica, só que, por conhecimento da lei, das instituições, temos mais dificuldade de expor esse tipo de violência quando nos acontece. Então, nós temos uma sala de acolhimento chamada Sala Pérola, fica lá na OAB Cubo, com agendamento pelo telefone central da Ordem ou pelo nosso e-mail da Comissão da Mulher Advogada. E essa advogada marca uma consulta, um atendimento. Esse atendimento é de acolhimento e de encaminhamento dessa advogada. A gente não atua nos processos que ela é parte, a gente só aconselha, escuta e oferece meios dela se proteger. Seja encaminhar ela para instituições públicas que combatem a violência ou para acompanhá-la, encaminhá-la para atendimento psicológico, dar apoio para os filhos. E nós temos também um observatório da violência contra a mulher, a advogada, no Rio Grande do Sul, que ele está coletando dados da Sala Pérola. Temos também uma ouvidoria da mulher, que essa ouvidoria da mulher, ela pega casos de advogadas e de mulheres da sociedade em geral, que tem algum tipo de reclamação contra alguma instituição ou de algum problema no processo dela ligado à violência. Então, há esse atendimento. Há também um outro equipamento que é muito importante, que é produção científica, onde as mulheres elaboram capítulos para que a gente lance um e-book com somente autoras mulheres, para que elas sejam mencionadas em outras produções científicas. Temos também a CEDAP, que faz o controle de prerrogativas, a Comissão de Defesa das Prerrogativas da Mulher Advogada, tem a CEDAP geral e criamos a CEDAP. E temos, a gente faz uma reunião ordinária todos os meses para debater assuntos diversos, como empreendedorismo na advocacia, como combate à violência contra a mulher, enfim. Nós estaremos também na cidade da advocacia com a Conferência Estadual da Mulher Advogada, porque no Rio Grande do Sul temos 107 subseções distribuídas em várias comarcas. E a Mulher Advogada, de março desse ano até hoje, conseguimos já efetivar a posse de 86 comissões. Que maravilha. Me Somos diga uma coisa. Uma comissão muito atuante dentro da ordem. A senhora tem mais ou menos do número total de advogados do Rio Grande do Sul, quantos são mulheres? Já se tem esse dado, mais ou menos? Mais ou menos, assim, 52% dos advogados do Estado são mulheres.
Vamos ter que começar, doutor, vamos ter que começar a colocar cota masculina na advocacia, doutor. Senão elas vão tomar conta, doutor. Eu vou lhe corrigir. Me permita, mas eu vou ter que lhe corrigir. Cota masculina não existe. Eu sei. Por uma questão muito simples. O patriarcado, a sociedade patriarcal, ela já deixava que o homem tomasse todos os cargos. Sim. Então foi criada a paridade para as mulheres, inclusive na advocacia, porque se não regula legalmente, as mulheres ficam sem espaço. Não, mas e a nossa OAB é paritária. Essa é uma brincadeira que eu faço, inclusive, aqui na televisão, viu? Nós estamos criando um grupo de WhatsApp, porque assim, já é mais o dobro de mulheres do que homens aqui na TV. Então, assim, do jeito que elas estão atuando aí, cada vez mais, estão tomando conta. Mas olha, obrigado, doutora, parabéns pelo seu trabalho. À disposição. Obrigado. Parabenizar também o presidente da OAB, né, o doutor Leonardo Lamacchia, né? Lamacchia e Lamáquina, que o pessoal chama ele aqui também, de tanto que trabalha. Doutora Maximília Silva de Paulo, muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos à previsão do tempo rapidamente e vamos falar aqui já com o João Pedro Lamana Paiva, presidente da Comissão do Conselho Deliberativo, né, operador do Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, né? Mas rapidamente vamos ver a previsão do tempo aqui, porque a previsão para os próximos dias, né? Hoje fez um calorzinho, mais no meio da tarde, mas a previsão do meio da semana em diante deve esfriar um pouco aqui já no Rio Grande do Sul. Então hoje aqui já aqueceu um pouquinho, 13, amanhã deve aquecer um pouquinho mais, mínima de 15, máxima de 26, e quinta-feira cai a temperatura em Porto Alegre. Já a máxima de 16, olha só, de 26 para 16, com mínimas de 11. Sexta-feira cai um pouco mais ainda, máxima de 15, mínima de 10. E aí já no sábado dá uma estabilizada, domingo tempo bom, máxima de 20, mínima de 22. Lá na fronteira oeste, Santana do Livramento, hoje também fez um calorzinho, para os santanenses 22 graus de máxima já é quente, o pessoal já toma um banho de sanga lá, já toma um banho de açude. Mínima de 14 hoje à noite, amanhã já está entrando uma chuvinha lá pelo Uruguai, ó. Máxima já começa a cair a temperatura, a máxima já é 20, a mínima 9 graus, quinta-feira então já começa a fazer frio, Santana do Livramento, fronteira oeste, mínima de 5 graus, sexta mínima de 3, e no sábado e domingo aí 5, 9 é a mínima, mas tempo bom a partir de sexta, sábado e domingo. A boa notícia é que faz frio, mas não chove. Tá todo mundo meio traumatizado com chuva. Claro que daqui a pouco começa a criar um certo problema para o agro, mas para o agro nem aquela chuva forte é boa. Que chova pouco. Farroupilha, Serra Gaúcha, hoje máxima de 24, mínima de 13, e é o mesmo panorama do restante do estado. Amanhã ainda aquece um pouquinho, né? Mantém as temperaturas elevadas, 24 e 14 de mínima. Pouco de chuva na quinta, na sexta, céu nublado, já despenca a temperatura, ó, mínima de 5 na sexta-feira, tempo ensolarado sábado e domingo na Serra Gaúcha, mínima de 6 no sábado e 10 no domingo. De Farroupilha nós vamos para Capão da Canoa, litoral. Litoral, hoje eu andei por lá, tive lá reuniões lá na Secretaria de Educação de Xangri-Lá. Aliás, parabenizar aqui o vice-prefeito, secretário de Educação, o Fred, que faz um trabalho fantástico lá e deve inaugurar, agora ceder um prédio lá em Xangri-Lá para ser uma escola profissionalizante do Senai, em parceria com a Fiergs. Ensino profissionalizante é uma grande sacada, né, doutor? Isso aí. Que nem todo mundo consegue se formar numa faculdade, mas hoje falta essa mão de obra intermediária e o pessoal está ganhando dinheiro. E nem sabe o que é ensino profissionalizante. E nem sabe, né? Desmancharam o ensino profissionalizante no país, né? Mataram para o Parobé. Hoje então, lá, vou dizer, hoje tinha uma névoa lá durante o litoral aqui mostra um pouquinho de sol, mas não teve sol lá no litoral. Né? Amanhã, então, tempo bom, temperatura ainda elevada para o ano, para o momento que nós estamos vivendo, máxima 19, mínima de 17. Quinta-feira,
Litoral não cai muito as temperaturas, né? Nosso litoral sempre mantém aí, ó, entre 18 e 13 na quinta, entre 15 e 13 na sexta, mas não tem chuva. E final de semana, tempo bom no litoral. O litoral anda movimentado nos finais de semana. Máxima de 19, mínima de 11. E a partir de agora, então, nós vamos conversar aqui com o presidente do Conselho Deliberativo, operador nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, Dr. João Pedro Lamana Paiva. Ele que é o registrador de imóveis da primeira zona de Porto Alegre, 160 anos de registro de imóveis na primeira zona de Porto Alegre. Olha, 160 anos. Mas, doutor, aqui o senhor não pegou o início desses 160 anos aqui. Tá aqui um guri ainda aí, ó. Por incrível que pareça, não. Não, mas tá bem, tá bem. É uma data muito significante. Nossa, 160 anos. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar a RS Play, TV 524, na sua pessoa, que deixa o parlamento e passa a ser agora um apresentador. E também gostaria de cumprimentar pela grande introdução do programa de hoje, né, sobre a taxação, e muito bem colocado, porque houve uma provocação intensa de já alguns meses, e chegou o momento que aquele país onde conduz o mundo todo, podemos dizer, né, e que estava em situação, não está muito boa, a situação não é das melhores dos Estados Unidos, a gente sabe disso, né? E está em guerra, porque também, abastecendo a Ucrânia, está em guerra. Abastecendo a Ucrânia está em guerra com a Rússia. É meio velada, mas não é muito velada. E aí o pessoal com o Vescote, com a Rússia... E aí vai, só críticas. Cutucar a onça com vara curta. E foi o que aconteceu. E outra, meu caro Luiz Augusto Lara, nós vivemos uma grenalização. Sim. O que um poder ou uma pessoa tem de sugestão, de ideia, ele vem e é contestado, a começar na sua área anterior, que era a política. Sim, a política o deputado, o vereador, etc. e tal. Então, e essa crise que nós estamos vivendo agora é prejudicial para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e o mundo. O pessoal tem que se conscientizar que tem que mudar isso aí. E os senhores da imprensa, eu acho que dá tempo de se fazer alguma coisa, de parar com isso. Porque não ajuda ninguém. Olha, o que o senhor está dizendo é de uma importância. Eu vou lhe dizer, eu não vejo problema na contestação, eu vejo problema na falta de respeito ao contestar. Porque contestar faz parte. Está aqui a OAB, está todos nós, né? Lá no cartório alguém contesta alguma coisa. Ok, o problema é a falta de respeito. Que parece que nessa era da internet aí, o que cola é a falta de respeito. Eu considero dois aspectos. Sim. A ética tem que existir e esse aspecto do respeito. E na sequência está excelente sobre os precatórios. Veja só, a sugestão, a ideia é muito boa. Porque se dá um desconto de 40%, sim, o que vai gerar de dinheiro dentro do estado do Rio Grande do Sul, sim, e é uma forma de recuperar um pouco a nossa baixa imunidade que nós, sim, temos em virtude de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, isso aí vai ajudar bastante, são 16 bilhões. E poupa dinheiro do contribuinte, porque 40% a menos, se tem dinheiro em caixa, sim, tem então, porque não está pagando a dívida. Isso. Tá? Quando dá 40% de desconto, quem talvez não recebesse em vida, vai receber. Vai receber, vai viver. E quem depende do dinheiro para, né, a saúde das pessoas, enfim, a infraestrutura do Estado, vai ter 40% a menos de desembolso dos cofres públicos. Isso aí. Então é o ganha-ganha, negócio bom para todo mundo. Eu gostei muito, viu? E, governadora Maximiana, parabéns pela sua apresentação. Eu tenho, digamos assim, uma admiração muito grande pelo nosso presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que eu considero ele o Henry Kissinger. Olha aí. Quem era o Henry Kissinger? O cara que vivia no ar. Sim. Quem é o Leonardo Lamaque? É o que vive na Terra. Ele já visitou 107 sessões e diz que vai voltar novamente para visitar. E ele tem feito um trabalho... Mais de uma vez. Isso aí. Ele tem feito um trabalho espetacular. Graças a Deus que aqui a OAB do Rio Grande do Sul defende os seus direitos e etc. e tal.
E nesse contexto aí do feminicídio, da mulher, a Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul, que é a ANOREG RS, é a entidade que nós temos aqui desde a época da primeira enchente, depois da catástrofe de 2024, nós fizemos um plano e tem nos 497 municípios, tá? Um sinal, uma forma da mulher chegar em qualquer cartório, tanto faz de nota como de registro, tá? E se identificar dizendo que ela está sendo perseguida, que ela está sendo tal, através de um X na mão. Faz um X e mostra a mão. E mostra a mão. Se ela está constrangida, ela faz aqui. Tá? E aí se identifica e nós vamos tomar as providências. Tá? E agora, diante desse programa aqui do Rio Grande do Sul, da ANOREG, foi para o Brasil. E o programa se chama ELAS, tá? Que tem a participação do CNJ também, dos registradores e notários. Mas vamos lá aos 160 anos do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Não, nós vamos aos 160 anos, mas eu quero saber também sobre o seu livro. Aliás, foi um sucesso total. Lá estava o prefeito, o presidente do Tribunal de Justiça, as maiores autoridades do Estado, e que fala sobre a propriedade e registro na era digital. Isso. Doutor, para quem está em casa e não conhece muito bem e não tem o dever de conhecer, o que faz, vamos lá, bem básico, tá? O que faz o cartório de registro de imóveis, e já vou emendar a segunda pergunta para o senhor poder discorrer. O que mudou na era digital, assim, basicamente, não vamos nos detalhes, mas basicamente, qual é o papel, o que ele faz? O que o cidadão pode utilizar, né? Para que serve? Desculpa, doutor, bem básico assim, mas... E bem básico, eu vou usar meu poder de síntese, levarei 42 minutos, pode ser? Tá bom, pode, claro que sim. Aí nós temos o Jornal da Gazeta daqui a pouco, mas bom. A gente manda derrubar mas o eu jornal. Vou resumir, eu começo pelos 160 anos. Certo. Na verdade, o registro de imóveis do Brasil, ele tem 181 anos. Porque ele nasceu com a lei orçamentária lá de 1843, que criou o sistema da hipoteca, tá, de imóveis e semoventes. Tá. Tu sabe bem que é semoventes. Claro, sou... Imóveis e semoventes. Cursei direito também, doutor. Então estamos em casa. Obrigado. Então estamos em casa. Então nasceu o registro de imóveis para controlar as hipotecas e através das hipotecas surgiram então aquelas semoventes que davam em garantia, ou tu dava a terra em garantia, tá? Ou tu dava uma pessoa, pessoa escravo. Sim, pessoa, naquela época era pessoa. O escravo, gente. Os semoventes naquela época. Isso, olha só. 180 anos atrás. Hipoteca de imóveis, é o solo, é o prédio, e semoventes. E os semoventes eram as pessoas. E eram os escravos. E aí começou ali. E aí, então, passado até 1865, foi que no dia 5 de julho, se instalou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e o primeiro do estado, o registro de imóveis, em 5 de julho de 1865. Quer dizer, 20 anos depois do primeiro, 22 se instalou, porque não tinha uma lei para regulamentar. E aí, então, nós temos esses livros lá de 1865, que eu mantenho. Se não fosse isso, eu não teria o livro, correto? Então a gente mantém, e aí o primeiro registro de escravo aconteceu em 1867, em Camaquã. Em Camaquã, Camaquã, essa região Costa Doce tinha muito, né? Só tinha o primeiro registro, né? Então em Camaquã, um proprietário de uma fazenda foi dar em garantia para um credor que precisava para buscar aporte, para movimentar, né? E aí ele deu a propriedade e dizia, junto com a propriedade, segue o salvador com 2 anos de idade, entendeu? Dado em garantia. Está no livro dos 150 anos quando a gente fez. Bom, aí então nós completamos. Veio o Código Civil até 1917, tá? Quem comandava o sistema de registro eram os notários, que vieram de Portugal. Os tabeliães. Então, eles é que comandavam. Aí, com o advento do Código Civil, tá, o que aconteceu? Mudou, a lei mudou e veio... Com licença, enquanto o senhor fala, eu vou... O senhor quer pegar e esse aqui. Aí veio, então,
1917, o Código Civil. E aí nós tivemos o primeiro registrador da primeira zona. Quem era ele? Quem era? Salvador Simval Saldanha. Simval Saldanha. Simval Saldanha, nada mais, nada menos do que... Tinha o sogro, que o nome de quem? Essa época eu não me lembro melhor muito bem. governador que nós tivemos no Brasil, no Rio Grande do Sul. Tinha o Júlio de Castilhos e o Borges. E o Borges de Medeiros. Borges. Foi o governador mais novo do estado. Ah, sim. Foi o governador mais... Acho que com 33 33. anos. Mas daí o Leite, quando foi se candidatar à primeira eleição... Disse que era o mais novo. Isso, ia ser. Eu digo, não, o senhor não vai ser. Não vai. O senhor tinha lá a ponte. Ele vai ser. Eu digo, não, o senhor não vai ser. Por quê? Porque o senhor não vai alcançar. Sim, eu faço 33 anos lá em julho e tal, e você já governador. Então, voltando a esse... Primeiro, o Simval. E aí o filho dele, o Paulo, que fez direito, tá, foi o segundo registrador, até 1958, até 61. E aí o terceiro registrador é a saudosa Glaci Maria Coste, que foi uma registradora feminista naquela de escola. Época, uma mulher, né? Primeira mulher, ela imagina, que destravou, ela que imagina. fez. E aí ela ficou até 2011. 2001, faleceu, daí assumiu uma substituta e eu fui o quarto registrador. Então nós estamos com... Está bem, e já está na história, né, doutor? Quando escreverem daqui os próximos 200 anos, o senhor vai ter uma parte enorme. Quantos anos o senhor já está como registrador? De imóveis em Porto Alegre, 13 anos. 13 Mas anos. eu comecei em 1977. Iniciei com o meu sogro, que foi a pessoa que me indicou, foi a pessoa que me deu tudo que eu precisava, entendeu? De hombridade, de serenidade, de ética, o que posso imaginar. Ele era registrador de imóveis. Sim. E o irmão dele era desembargador, Paulo Beck Machado, foi presidente do tribunal e etc. e tal. Então ali que eu aprendi. Que baita isso escola. Em Santo Ângelo. Em Santo Ângelo, exatamente. Baita escola. Mas, doutor, o problema é que nós vamos ter que fazer um outro programa aqui, porque nós temos aqui às 7 horas o Jornal da Gazeta, que entra em cadeia no Brasil. Tá. Então, tu queria saber qual é a finalidade do registro? A finalidade do registro de imóveis é dar publicidade, certo, autenticidade, certo, tá? Eficácia dos atos e segurança jurídica. Esta é a finalidade do registro de imóvel. E quem não registra, o velho ditado não é dono. Quem não registra não é dono. É a coisa mais séria que tem. Né? E no Brasil, para você ser proprietário do imóvel, você tem que ter o binômio título e modo. O que é o título? A escritura, o formal de partilha, o instrumento particular. Sim. E aí tu tem que levar no registro para buscar Por isso que é tão a oportunidade. Por isso aí que vem a segurança. E nós, então, saímos do manuscrito até 1975. Era manuscrito. Então tu levava quase um dia para fazer o registro. Do manuscrito nós fomos para o sistema eletrônico. E do sistema eletrônico a gente veio para a era digital, que é o que está aqui. Hoje... A era digital. O que significa a era digital? Nós temos uma integração nacional, é a interoperabilidade que tem, os registradores estão entrelaçados em todos, junto com os notários. Por exemplo, Lara, se tu quiser lavrar uma escritura pública, ou reconhecer uma firma, ou lavrar uma escritura, você não precisa sair daqui do teu estúdio. Entra aqui no e-notariado, procura qualquer, também ele bota no celular e faz qualquer chamada e vai lavrar a escritura. Essa escritura tu tem que levar no registro de imóveis, é uma compra e venda. Você não precisa sair mesmo. Ou o próprio tabelião encaminha pelo ONR, esse que é o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, envia lá e ato concomitante e instantâneo, entendeu? Tempo real, ele chega no registro de imóveis. E se tu quiser uma certidão de nascimento, casamento, óbito, você não precisa sair de casa. Basta acessar o site que você vai ter. Olha, eu fui fazer a cidadania agora espanhola. E peguei ainda do meu avô espanhol. Meu avô espanhol, escrita à mão toda ela.
né? E acabei descobrindo que o meu bisavô havia sido senador em Madrid. Olha aí, senador em Madrid, é? Mas só graças aos cartórios de registro. E é Lara? Porque lá, é Lara. Lara? Sim, Lara. Eu tenho origem italiana, mas eu tenho uma filha que mora na Espanha. Tá. E aqui, já que o tempo nós está tirando, aqui nós temos trouxe aqui, ó, a biblioteca da RS Play, canal 524, com os agradecimentos e os cumprimentos de sucesso para esta grande emissora. Muito obrigado, doutor. Seja muito bem-vindo. E aqui está, esse aqui é o nosso... Olha, brinde. Esse aqui nós vamos degustá-lo com todo prazer, deve ter cada relíquia aqui dentro. Tem mesmo. E sabe quem é que fez o prefácio? Sim. Nancy Andrighi. Olha aí. Vai entrar no ar agora o jornal. O jornal. Olha aqui, só para encerrar então. Quem não conhece o sistema e quer verificar o que é a história do registro de imóveis, a partir do dia 18 de julho até o dia 17, nós teremos uma exposição lá no Teatro São Pedro, no Fourier, Teatro São Pedro, de toda a história, desde 1843 até 2025. Vou lá lhe fazer uma visita. Bom, meus amigos, o tempo acabou, mas nós ficaríamos aqui mais um bom pedaço de programa falando sobre a história do Rio Grande do Sul e do Brasil, através aqui do registro de imóveis. Doutor Lamanna, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a gentileza e mais uma vez. É um prazer poder entrevistá-lo aqui. Sucesso, obrigado, parabéns para todos nós. O senhor foi bem na política e está indo bem aqui também. Querido, muito obrigado. Verdade, obrigado, querido. Gostei mesmo. Tá? Fiquem agora acompanhado do Sérgio. O Sérgio, grande jornalista. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. E não esqueça, acompanhem aqui os comentários de Paulo Brito, que logo, logo estará aí também, e Alexandre Garcia. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Isso.